Olá, eu sou o João e essa é a videoaula de Introdução a Banco de Dados 1. Banco de dados são coleções organizadas de informações que se relacionam de forma a criar um sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa. Há 2 décadas se tornaram a principal peça nos sistemas de informações. Os sistemas gerenciadores de banco de dados, também conhecidos como SGBD, surgiram na década de 70. Porém, antes destes, as aplicações usavam o sistema de arquivos do próprio sistema operacional. E ao passar dos anos, a tecnologia do SGBD relacional passou a dominar o mercado. Suas principais aplicações são o controle de operação e o gerenciamento de informações. Os 4 modelos de sistemas gerenciadores de banco de dados mais conhecidos são: o hierárquico, conecta registro numa estrutura de dados em árvores através de ligações de tal modo que cada tipo de registro tem apenas um possuído. Em rede, cada registro filho pode ser ligado a mais de um registro pai, criando conexões bastante complexas, porém bastante utilizadas em sistemas para computadores de grande porte. Orientado a objeto, cada informação é armazenada na forma de objeto. E o relacional, que define maneiras de armazenar, manipular e recuperar dados estruturados unicamente na forma de tabelas. O modelo relacional é o que usaremos em nossas videoaulas. Vale lembrar que também é o modelo mais usado no mundo. As fases do projeto de banco de dados são: modelo conceitual. É uma descrição do banco de dados de forma independente de implementação no sistema de gerenciamento. Modelo lógico. Uma representação gráfica dos dados de uma maneira lógica, inclusive nomeando os componentes e ações que exercem uns sobre os outros. E o modelo físico. Aqui são detalhados os componentes da estrutura, como tabelas, campos, tipos de valores, índice e etc. Neste estágio, estamos prontos para criar o banco de dados propriamente dito, usando um SGBD. O modelo de entidade e relacionamento é um modelo abstrato, cuja finalidade é descrever de maneira conceitual os dados a serem utilizados em um sistema de informação ou que pertençam a um domínio. A principal ferramenta do modelo é a sua representação gráfica, o diagrama de entidade e relacionamento. Basicamente, o modelo R representa as entidades e os relacionamentos no mundo real em que se há o interesse de monitorar o comportamento nos sistemas de informações. O objetivo do modelo R é representar a estrutura lógica do banco de dados, onde especificamos quais são as entidades e como elas se relacionam entre si. Essa é a janela de interface principal do Astra que estaremos usando para fazer as modelagens. Então, para começar, devemos ir em diagrama de classe. O modelo de entidade e relacionamento pode ser dividido em conjunto de entidades, atributos e relacionamentos. Cada elemento do diagrama possui uma função de representação na modelagem. A representação do conjunto de entidades é este ícone, o ícone de classe. Quando criamos uma classe, estaremos representando como um conjunto de entidades. Estaremos nomeando, por exemplo, funcionários. Para adicionar um atributo à entidade, podemos usar os atalhos simplesmente Ctrl F ou estar clicando nesse losango amarelo aqui em cima. Em banco de dados, os atributos são como as variáveis em programação, descrevem características ou propriedades relevantes de uma entidade. A entidade deve ser bem descrita através de seus atributos para melhor identificação. Vale lembrar que, assim como o nome da entidade, o atributo não deve conter acentos, e quando for mais de uma palavra, a primeira deve conter todas as letras em minúsculo e apenas a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo e sem espaçamento entre elas. Em caso de siglas, todas as letras da sigla devem estar em maiúsculo. Os relacionamentos são as associações entre 2 ou mais entidades. São nos relacionamentos que descrevemos a multiplicidade que as entidades possuirão. Podemos ainda nomear a relação para facilitar a leitura e o entendimento. O ícone para gerar um relacionamento entre 2 ou mais entidades é o ícone de associação, este simples aqui mesmo. Então, clicando nele, selecionando uma entidade e apenas arrastando até a outra. Temos então um relacionamento entre funcionário e escola. A cardinalidade indica o número mínimo e máximo de ocorrências possíveis entre 2 conjuntos de entidade em um relacionamento. A cardinalidade é o que vamos descrever abaixo da linha do relacionamento. Vale lembrar que a cardinalidade no relacionamento das entidades é trocada, ou seja, a cardinalidade referente a funcionários estará do lado de escola.
e a cardinalidade de escola estará do lado de funcionário. Este é um exemplo de um relacionamento 1 para 1. Lemos da seguinte forma: um homem pode se casar com 0 ou uma mulher, e uma mulher pode se casar com nenhum ou um homem. Para facilitar a leitura, podemos adicionar um nome ao relacionamento. Dessa forma, a leitura do relacionamento fica mais fácil. Este é um exemplo de multiplicidade 1 para muitos, onde lemos da seguinte forma: um autor pode escrever um ou muitos livros. Um livro pode ser escrito por apenas um autor. E este é um exemplo de muitos para muitos, onde lemos da seguinte forma: um médico pode consultar 0 ou muitos pacientes, e um paciente pode ser consultado por um ou vários médicos. Devemos ter o cuidado para não confundir conjunto de entidades com entidades. Neste exemplo de médicos e pacientes, médicos é um conjunto de entidade, pacientes é outro conjunto de entidades. Um médico dessa instância é uma entidade. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a videoaula de introdução a banco de dados. Até a próxima.